Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos tratar aqui de um assunto bem bacana, onde ele nos fala sobre a matriz transposta. Na verdade, a matriz transposta, ela não depende de nenhum cálculo, ela depende única e exclusivamente de uma arrumação. Então, por exemplo, quando você for fazer, ou ajeitar ou montar a transposta de uma matriz, basta você trocar as posições dos elementos que estão na linha pelos elementos que estão na coluna. Automaticamente, então, o que acontece? O que é linha se tornará coluna e vice-versa. Então, vejamos aqui esse primeiro exemplo. Eu tenho aqui uma matriz B, a qual essa matriz B ela possui 3 linhas e 2 colunas. Quando a gente for fazer a transposta dela, tudo que é coluna passará a ser linha. Todos os elementos que pertencem a essa coluna passarão agora a pertencer à linha. Agora, logicamente que, por exemplo, a primeira coluna eu estou marcando aqui de azul. Então, tem os elementos 1, 7 e 8, nessa ordem que eu estou lendo. A nossa segunda coluna, a qual está marcada aqui de alaranjado, ela tem os elementos 5, 3 e 2. Bem, quando a gente for fazer a transposta, primeira coisa, quando você tem uma matriz, vamos supor que eu tenho uma matriz A qualquer, certo? Se eu vou fazer a transposta dela, a nomenclatura é colocar o expoente T no nome dessa matriz. Então, por exemplo, se eu tenho a matriz A, eu não posso chamá-la de matriz B elevado a T, por exemplo. Sempre o nome da matriz tem que ser o mesmo, a diferença é que a transposta vai envolver o expoente T na sua nomenclatura. Beleza, vamos voltar para cá então. A primeira linha, reparem que eu vou virar agora. A primeira coluna, perdão, que é 178, repare que se transformou na primeira linha, 178. A segunda coluna, 5, 3 e 2, reparem que ela se transformou agora na segunda linha, 5, 3 e 2. Reparem também o seguinte, eu estou colocando os elementos na ordem que eles aparecem. Se eu estou lendo aqui a coluna, os elementos dela, 1, 7 e 8, eu estou lendo de cima para baixo, que é o correto. Automaticamente, quando a gente for colocar esses elementos na linha, a leitura tem que ser a mesma, só que na linha é da esquerda para a direita, tá? Da sua esquerda para a sua direita. Então, 1, 7 e 8. Mesma coisa aqui, ó, 5, 3 e 2. 5, 3 e 2. Se você quiser fazer uma associação, é como se você tivesse com o seu celular, e aí você vai tirar uma selfie, tem a parte que você coloca ela na vertical, ou você vira o celular na horizontal. Então, esse ato de virar o celular é justamente fazer a transposta de uma matriz. Outro detalhe importante, a matriz original aqui, que era a matriz B, ela é do tipo 3 por 2. Quando você faz a transposta de uma matriz, automaticamente esses valores também serão invertidos. Então, quer dizer que a matriz B inicial, que era 3 por 2, passou a ser agora a matriz transposta de B, B elevado a T, 2 por 3. Justamente porque nós trocamos as posições das linhas pelas colunas e vice-versa. Vamos aqui a outro exemplo. Aqui eu tenho agora uma matriz quadrada. Por que a matriz é matriz quadrada? Porque ela possui o número de linhas igual ao número de colunas. Então, nós temos essa matriz de ordem 3, Porque eu tenho 3 linhas e tenho 3 colunas. Beleza, eu vou fazer aqui essa troca baseada nas colunas. Então, eu tenho a primeira coluna com os elementos 2, 5 e 11. Eu tenho a segunda coluna com os elementos 5, 4 e 17 e tenho a terceira coluna com os elementos 11, 17 e 6, tá? Independente dos valores numéricos dos elementos que pertencem à matriz, pessoal, o ato de você fazer a transposta dela sempre será o mesmo, que é justamente a troca de linha por coluna. Então, reparem. A primeira coluna, 2, 5 e 11, transformou-se em primeira linha. Então, aqui eu tenho 2, 5 e 11. A segunda coluna, que possui os elementos
5, 4 e 17, nessa ordem, ela se transformou na segunda linha, ó, 5, 4 e 17. E a terceira coluna, que tem os elementos 11, 17 e 6, vai se transformar na terceira linha, de novo com os mesmos elementos, 11, 17 e 6. O que a gente deve reparar sempre é em relação a isso, é a ordem das colunas que elas aparecem, e você vai ter que colocar a mesma ordem quando for transformar essas colunas em linhas. Até porque, vamos supor que por algum descuido, você trocou a posição da segunda linha com a terceira. Tem algum problema nisso? Muito. Você não pode efetuar essa troca, mesmo sem querer, tá? Das linhas pelas colunas e principalmente também a posição dos números. Como assim? Vamos pegar aqui a primeira coluna, ó, 2, 5 e 11, 2, 5 e 11. Vamos supor que de repente eu troquei aqui a ordem dos elementos, ou seja, ao invés de colocá-los 2, 5 e 11, eu coloquei 11, 5 e 2. Já acabou. Já não é mais a transposta, por quê? Porque você misturou os elementos, tá? Então, o mais importante da transposta, além de você saber colocar e fazer a troca de linha por coluna, é colocar os elementos na mesma ordem que eles aparecem. Outra dica bem legal em relação à matriz quadrada é o seguinte, vamos voltar aqui rapidamente. Na matriz retangular, quando você faz essa troca, né, de linha por coluna, ou seja, você vai achar a transposta, você verifica que a nomenclatura da matriz, ou seja, o tipo dela, 3 por 2, troca para 2 por 3. Na matriz quadrada não acontece essa troca. Por que não? Justamente porque o número de linhas é igual ao número de colunas. Aqui nesse caso, nós temos uma matriz 3 por 3. Quando a gente efetua a troca, eu tenho que trocar esses valores. Bem, mas se eu vou trocar o 3 pelo 3, vai ficar a mesma coisa, tá? Então, a matriz quadrada, ela não muda o seu tipo. Ela continuará sendo uma matriz quadrada, aqui no caso, de ordem 3. Se a matriz for de ordem 4, quer dizer 4 linhas e 4 colunas, quando você efetuar a transposta dela, ela continuará tendo 4 linhas e 4 colunas. Então, pessoal, aqui nessa aula a gente verificou justamente o estudo da matriz transposta, que é uma matriz onde basta você efetuar a troca dos elementos que estão na linha pelos elementos que estão na coluna, logicamente, obedecendo a ordem em que eles aparecem. E é importante também você perceber que em nenhum momento a gente utiliza cálculo, é apenas mesmo uma rearrumação, tá bom? Então fique à vontade aqui para tirar uma foto do quadro. Muito obrigado pela sua atenção e tchau!